Oi, pessoal. Eu acredito que esse seja o vídeo com mais conteúdo útil para atividade de campo, né? Com ele, vocês aprenderão a digitalizar os recursos, né? Ou seja, criar as feições de ponto, linha e polígono. Além de saber como preencher todos os formulários de atributos que serão apresentados. Antes, é bom a gente aprender um pouco sobre como ligar e desligar as camadas localizadas no menu principal. Então aqui eu abri um projeto no Keyfield. Vocês podem observar que no tema ortofoto só existe a camada de município analisado e a ortofoto e o Google Satélite que estão ligados. Então eu quero ligar novamente essas camadas. Vamos dizer que eu quero ligar as camadas de enxurrada, né? Como é que eu faço? Pressiono por alguns segundos e vou em Show on Map. Aqui estão apresentadas as bacias de enxurrada. Aí vamos supor que eu quero agora corrida de massa. Pressione por algum tempinho e Show on Map. Aqui estão apresentadas as camada de bacias de corrida de massa. Observem que no para editar, observe que estão todas as camadas apagadas, né? E, por exemplo, eu quero ligar a camada pontos de campo. Pressiono um pouquinho e vou em Show on Map. Vocês podem observar que ela não liga, tá? Ela não aparece aqui. Isso ocorre porque todos os pacotes o pacote inteiro de para editar, ele está desligado. Então eu preciso ligar o pacote inteiro. Eu vou em para editar e vou em Show on Map. Aí ele vai mostrar os pontos de campo, né? Que foi o que eu selecionei. Então, caso você observe que você está tentando ligar uma camada e ela não aparece, é porque o cabeçalho está desligado. Então, agora, vamos ao que interessa. Como é que eu faço para começar uma edição, né? Então, novamente, eu vou desligar essas camadas, é o mesmo procedimento, desligo e desmarco a caixinha. Vou deixar marcado só os pontos de campo, são esses pontos de campo que vão me interessar. Então, eu estou realizando atividade de campo e cheguei e vou marcar um ponto. Vou aqui no menu principal, ativo a edição, o modo de edição, que é esse lápis, tá? E vou localizar o meu ponto. Cheguei numa área, localizei meu ponto. Quando eu marco um ponto, aparece já o checklist que eu vou precisar preencher para finalizar o processo, né? Então a gente pode ver aqui que o meu checklist ele é composto do número do ponto. Aí eu preciso saber a existência de todos esses processos aqui. Existe processo erosivo, padrão, paredão rochoso? Tem modificação no relevo, na inundação, no movimento de massa? Tem área alagadiça? Tem depósito de acumulação? Né? Tem modificação na bacia de corrida, de enxurrada? Tem cicatriz? Né? Então tudo isso eu vou responder. Esse basicamente é o meu checklist. Então, eu vou dizer que tem uma cicatriz, né? Ela está presente, e posso marcar que tem, digamos assim, um paredão rochoso e que ele está bastante fraturado. Tá? Tá. Então, eu tenho essas duas informações que estão sendo adquiridas no momento. E aí, eu vou marcar o meu ponto. Então, esse é o meu segundo ponto. Né? Eu já tenho um ponto ali, esse é o meu segundo ponto. Marquei o meu ponto, dei OK e vou na descrição. E vou colocar uma pequena descrição aqui, caso eu deseje. Né? Então, eu tenho, na verdade, três opções para fazer a descrição. Né? Tenho esse teclado padrão e tenho o texto que eu posso escrever na tela. Né? E eu tenho a voz. Paredão rochoso muito fraturado. Preenche a minha descrição, preenche
não vejo necessidade de preencher uma observação e vou nas fotos, tá? Então agora eu vou fazer o registro fotográfico. Eu vou aqui nas fotos, né? E aparece aqui o ponto foto, eu vou no mais. Coloco a classe, então eu preciso de duas fotos basicamente. Vou precisar de uma foto com uma classe chamada cicatriz e eu vou entrar com o azimuth, que ele vai me ajudar a indicar a direção em que a foto está sendo, ou o sentido que a foto está sendo registrada, 50 graus. E ok. E vou aqui no símbolo da câmera fazer o registro, né? Então eu tenho aqui e vou fazer o registro. Para finalizar o registro da cicatriz, eu vou aqui no Vzinho. Pronto, registrei a captura da cicatriz. Agora eu vou registrar o paredão rochoso. Então eu venho aqui no mais, mudo a classe, paredão rochoso, vou colocar aqui a 100 graus. Vamos só para... E novamente vou fazer o registro. Vou no Vzinho para finalizar o registro. A captura da foto, na verdade. Aí vocês podem observar que está aqui. Não se preocupem com esse ponto 27 aqui, tá, gente? Isso aqui faz parte do processo por enquanto. A gente ainda vai resolver, mas você não vai se perder por causa disso aqui. Pode continuar marcando sem problema. Então, feito todo o processo, checklist, feito a descrição, a captura das fotos, eu vou no Vzinho para finalizar. Acabei de registrar o meu ponto de campo. Já para digitalizar tanto linhas como polígonos, o processo é o seguinte. Eu, novamente, se eu estiver no modo de navegação, entro no modo de edição e vamos supor que eu precise digitalizar um campo de blocos, né, que é uma feição poligonal. Vou ativar ele aqui, vou selecioná-lo, né, porque se eu continuar aqui no ponto de campo, eu vou editar o ponto de campo. Então eu vou selecionar a camada campo de blocos e vou começar a edição, né? A edição, ela é bem simples. Eu dou um toque com a caneta e vou fazendo toques sequenciais para criar vértices ou os nós do polígono, tá? Pronto. Depois que eu crio no mínimo 3 vértices, as opções aqui abaixo elas vão aparecer, né? O X é para deletar a feição, né? O V é para finalizar a digitalização e abrir o formulário. E o menos ele vai eliminar o último vértice. O último vértice criado. Tá? Então, eu finalizei a minha edição e agora eu vou no Vzinho. Pronto. Abriu novamente um formulário relacionado a essa feição. É o tipo, né? Tipo do campo de blocos. São matacões e blocos. Fonte, levantamento de campo ou fotointerpretação. Por que existem essas duas opções? Porque de repente você está avaliando a imagem durante a atividade de campo e encontra algum tipo de feição que você acabou não indo confirmar, mas que você viu na imagem. Então você pode colocar como fotointerpretação, né? Mas aqui no caso, digamos, eu vou colocar levantamento de campo. Observe que existe um box, né, do lado de cada informação que eu posso inserir. Esse box ele ativa preenchimento automático, né? Ou seja, da próxima vez que eu digitalizar um campo de blocos, no campo fonte já vai estar setado o levantamento de campo, ok? Então, preenchi todas as informações, vou finalizar. Finalizei, salvei. Observe uma coisa interessante também, é que a feição ela já apresenta a simbologia da carta de suscetibilidade. Né? Encontrei outro campo de blocos, vou continuar a edição. E vou finalizar. Observe que, como eu setei anteriormente a box, a fonte levantamento de campo já aparece automaticamente, ok? Vou finalizar. Então, essa é a forma básica de criar polígonos
no aplicativo. Tá? Existe uma outra forma, que é através do desenho à mão livre, que é esse símbolo aqui do seu lado esquerdo, na parte superior, né? Eu vou marcar ele, aí aparece aqui, olha, digitalização à mão livre ativada. Né? Diferentemente da criação de nós, eu vou só desenhar com a caneta na tela. Né? E vou finalizar. Né? Então, pronto. Dessa forma, também é possível fazer polígonos. Né? Qual é a diferença? Às vezes, os municípios são municípios com uma área muito grande, né? Que exigem uma modelagem mais pesada, que exigem uma ortofoto mais pesada. Então, quando você faz o desenho à mão livre, ele cria dezenas ou centenas de vértices que podem deixar o projeto ainda mais pesado. E isso pode dificultar quando você estiver no 10º, né, dia de campo, dependendo da quantidade de informações que você inseriu. Então, o desenho à mão livre ele deve ser utilizado com cautela por esse motivo. Durante a digitalização dos polígonos, também é importante deixar ativado a edição topológica. Né? A edição topológica ela vai fazer com que não haja sobreposição entre polígonos de uma mesma classe. Por exemplo, eu vou desenhar um outro campo de blocos aqui do lado. Né? E vou sobrepor um trecho desse polígono. Né? Já está tudo pré-preenchido e finalizo. Observe que automaticamente a edição elimina a sobreposição. Né? A edição topológica, quando ela está ativada, ela elimina a sobreposição entre os polígonos. Né? Ó, se eu selecionar isso aqui, ó, observe que a seleção, né, ela mostra que os polígonos não estão sobrepostos. Tá? Então, é importante, durante a utilização da edição do polígono, ficar atento a essa questão de deixar a edição topológica ativada. Caso seja necessário fazer algum tipo de alteração, como alterar as informações preenchidas ou deletar o ponto, você pode proceder da seguinte forma. Se tiver no modo de edição, volte para o modo de navegação, selecione a feição que precisa ser alterada, selecione o registro no formulário e você vai ter duas opções. Para editar as informações, é só clicar no A e você pode fazer a modificação necessária. Se for para deletar, vá nos 3 pontinhos e delete a feição. Para finalizar, é bom esclarecer algumas coisas importantes sobre a organização do projeto e a relação dessa organização com a digitalização durante a atividade de campo. Tá? Então, como vocês podem observar, existe uma grande quantidade de camadas separadas por grupos. Tá? Eu tenho aqui o grupo para editar e eu tenho a base para consulta, que é dividida em alguns grupos. Dados que são colocados são projetados em coordenada geográfica e dados projetados em coordenadas UTM. Né? E um subgrupo para as imagens, tanto da ortofoto quanto a imagem do Google. O usuário, durante a atividade de campo, será obrigado e orientado a digitalizar somente as camadas que estão dentro do grupo para editar. Os dados originais, né, a modelagem de movimento de massa, né, original, a modelagem de inundação original, a modelagem de corrida, né, a modelagem de enxurrada, todas elas não serão editáveis durante a atividade de campo. O usuário só vai poder editar e fazer as correções quando retornar da atividade de campo.
Por isso que existe no grupo para editar as camadas de movimento de massa, inundação, enxurrada, né, e as outras marcadas como edição. Tá? São elas que serão editáveis durante a avaliação de campo. Tá? Então, são essas camadas que eu vou utilizar para fazer a edição de a inclusão de determinada informação. Então, são essas camadas que são permitidas e o usuário vai poder trabalhar com essa informação e incluí-la no projeto final apenas no escritório, por uma questão até de segurança do dado, porque às vezes o usuário, quando volta do campo, faz uma análise mais apurada dos dados e resolve não fazer aquela alteração, incluir uma modificação na modelagem pré-campo, né? Então, por isso, definiu-se que, durante a atividade de campo, somente essas camadas dentro do grupo para editar deverão ser modificadas, alteradas pelo usuário, né? E e as camadas dos outros grupos, elas são somente para consulta, né? O usuário somente vai poder desativar, né, a base de consulta, tá? Ou ativar. Não vai ser possível fazer qualquer tipo de edição nessas camadas.